Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos abordar um pouco sobre mol e número de Avogadro, tá? Primeiro, vou compartilhar um pouco minha tela com vocês. Então, quero trabalhar com vocês alguns conceitos, relembrar algumas coisas, tá? Vamos pegar, por exemplo, o nosso H2O, tá? Onde o H é 1 e o oxigênio é 16, tá? A gente sempre calculou a massa dele o quê? Tu tem lá um hidrogênio, é as massa 1 vezes 2, massa 16 vezes 1, que dá 2, que dá 16, somando os dois, 18. Isso a gente trabalhava o quê? 18U ou UMA. O que eu quero que vocês entendam? Que sempre que eu trabalhar com U, eu estou trabalhando para apenas um. Nesse caso, uma o quê? Como é H2O, ela é formada por átomos, então é uma molécula. Nós vamos abordar agora, eu já vou entrar com vocês, já vou mostrar, que agora nós vamos trabalhar com esse mesmo cálculo, só que nós trabalharemos com resultado em gramas. Por quê? Porque foi definido padronizado que toda vez que tu tiver a massa molecular de uma substância expressa em gramas, tu vai ter uma quantidade definida. Tu vai dizer, o cara vai afirmar o seguinte, ó, se tu conseguir pesar 18 gramas de água, que é uma quantidade que a gente consegue pesar, né? Tu vai dizer o seguinte, ó, tu tem 6,02 vezes 10 na potência 23 moléculas. Ou seja, 602 sextilhões de moléculas, tá? Mas como assim? Não tô entendendo nada. Onde é que veio esse número? Esse número é padronizado, tá? Como assim? Deixa eu mudar só a cor. Vocês têm que entender o seguinte, que esse aqui, toda vez que tu calcular a massa de uma molécula e expressa ela em gramas, vai ter sempre essa quantidade aqui. Tá, mas então para que eu calculo? Se tu tiver uma quantidade diferente, por exemplo, se em vez de 8 gramas eu tiver 9, quantas moléculas eu vou ter? Se tu tiver 9 gramas, o que vai acontecer? Bem, se eu tenho metade do peso, eu vou ter o quê? Metade do número de moléculas. Então, se nesse caso, por exemplo, eu tivesse 9 gramas, eu teria metade, que seria o quê? 3,01 vezes 10 na 23. Sim, exatamente, tu teria isso aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês é que o padrão é fácil de determinar. Nós vamos trabalhar com proporções. Ah, e se aumentar um, o que acontece com o outro, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar muito uma coisinha chamada regra de 3, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu queria já começar com vocês com essa introdução que nós vamos trabalhar com a massa, no caso das nossas moléculas, em gramas, tá? Esse é o fator principal, tá? Então aqui, ó. Então, o que a gente vai trabalhar é o número de Avogadro. Ele diz o seguinte, é o número de entidades. Por quê? Porque o número de Avogadro, aquele 6,02 vezes 10 a 23, se eu trabalhar com uma molécula, como exemplo do H2O, vão ser aquilo ali de moléculas. Se eu trabalhar, por exemplo, só com H, tá? Só o H, sozinho, aí vai ser átomos. Então, aquele valor serve tanto para átomos como para moléculas. Então, serve para ambos, ok? Existente uma massa em gramas igual a massa molecular ou massa atômica, tá? Então ali a gente já tem o valor. O valor, no caso, é 6,02 vezes 10 na potência 23, tá? Então, por exemplo, é o seguinte, o que significa dizer que eu tenho 56 gramas de ferro, tá? 56 gramas de átomos de ferro, peso atômico dele é 56. A única diferença entre um átomo e uma molécula é que o átomo tu já tem a massa pronta, a molécula tu tem que calcular, mas a ideia é a mesma. Então, se eu tiver a massa do meu ferro em gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Só que como ele está sozinho, ele é átomo. Então, é átomos de ferro. Se for em H2O, 18 gramas de água, que a gente já calculou que a massa molecular é 18U, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Só que tem uma coisa,
uma abreviação que a gente usa. Esse 6,02 vezes 10 a 23 a gente também pode chamar de mol, de um conjunto. Por exemplo, uma dúzia vem de quê? De 12. Então, dúzia é o conjunto, 12 é a unidade. Mol é o conjunto, 6,02 vezes 10 a 23 é a unidade. Tá? Centena é o conjunto, 100 é a unidade. Dezena é o conjunto, 10 é a unidade. Então, eles têm uma origem disso aí. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que um mol, ele vai pesar uma massa. Tá? Se for para moléculas ou átomos, ok? Mas ele vai ter sempre a mesma quantidade. A massa vai sempre variar, por quê? Eu não posso dizer, por exemplo, se eu pegar uma dúzia de crianças, peguei 12 crianças ali, beleza, tranquilo. E 12 ovos, tranquilo. A quantidade da dúzia é a mesma, mas se eu for botar na balança as crianças e a quantidade, por exemplo, dos ovos, o que vai acontecer? As crianças vão ter uma massa, os ovos terão outra, tá? Então, isso que quer dizer? Então, a quantidade que tu vai trabalhar é a mesma, mas como tu troca a substância, o peso é diferente. Então, toda vez que tu calcular a massa de uma substância, sempre para aquele 6,02 vezes 0,23, que eu chamo de mol, é chamado massa molar. Então, aqui, ó, colocando então aqui resumo para vocês. Deixa eu botar aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui com o resumo, tá? Vou botar aqui então um resuminho aqui um pouquinho diferente, ó. Eu digo que um mol, tá? Ele é o meu conjunto. Este conjunto, ele sempre vai ter 6,02 vezes 10 na 23. Se eu falar de átomos, isso aqui vale para átomos. Se eu falar de moléculas, isso aqui vale para moléculas. Então, ó, um detalhezinho muito importante: mol e moléculas. Mol e moléculas. E esses dois aqui, estão vendo que são parecidos? Pois é, não tem nada a ver, esquece tudo isso. Tá? Mol não tem nada a ver com moléculas. Ok? Mol é um conjunto e ele equivale a este valor. Por exemplo, eu gostaria de ter na minha conta um mol de reais. Pô, ia ser legal, hein? 602 sextilhões. Bah, ia dar pra comprar tudo em bala. Então, aqui, eu tendo essa quantidade, ela vai ter uma massa. Essa massa nunca vai poder ser dito o seguinte: ah, tu tem tanto agora. Não, eu preciso saber quem é a minha substância. Preciso saber quem é. Então, eu preciso saber quem é o cara. Porque não tem como tu definir a massa. Mas, por exemplo, eu dizer, ah, eu tenho 2 mols de tal coisa. Beleza. Tenho 2 mols, não preciso nem saber de que é. Tá? Então essa é a relação que a gente tem que ter. Até aí, vamos ver. Agora vamos voltar aqui, tá? Então, antes de voltar, quero passar então aqui uma coisinha para vocês. Por exemplo, se eu tiver, vamos colocar aqui, eu tenho o NaCl, tá? Onde o Na é 23, o Cl 35, tá? A massa dos dois é 58. Beleza. Se você perguntar quantos mols há em, vamos botar aqui, vamos botar aqui diferente. Deixa eu só trocar aqui. Em 29 gramas de NaCl. Então, o que nós vamos ter que montar? Nós vamos ter que montar o seguinte: primeiro, meu padrão.
eu sei que se forem 58 gramas, eu já sei quantos mols tem? Sim, porque 1 mol, ó, vou voltar para cá. 1 mol, ele tem essa quantidade e essa massa. Eu já sei quanto é que é a massa? Sim. Para o NaCl, eu já sei que isso aqui é 58. Então, eu vou pegar esse dado aqui e esse. Por quê? Porque o problema está mencionando mol e massa. Então, dos meus 3 dados, tu vai trabalhar o quê? Com 2. Então, ó, 1 mol pesa 58 gramas. Quantos mols? Ó, X, problema não me pergunta. A em 29 gramas. Tá, então montei minha regrinha de 3, ó. Para 1 mol, eu sei que é 58. Para 29, quanto é que vai ser? Aí tu faz a regrinha de 3, ó. Fica esse vezes esse. Então fica 58 vezes x igual 1 vezes 29, que é 29. Então meu x é igual a 29, esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 58. Esse aqui te dá o quê? É 0,5. 0,5 o quê? Mol. Como é que eu sei que é mol? Porque teu x está embaixo de mol. Se esse aqui, ó, sempre unidade embaixo de unidade. Então, ó, se meu x está embaixo de mol, teu resultado vai ser em mol, não vai ser em bananas, tá? Então, mol. 0,5 mol. Tá? Então, voltando agora ali. Então, aqui, por exemplo. Em uma amostra de 1,15 gramas de átomos de sódio, então, ó, tô falando de átomos e do sódio, do Na sozinho. O número de átomos é igual a. Então, ó, tô querendo saber quantos átomos tem em 1,15 gramas. O peso atômico dele é 23. Então, o que quer dizer o seguinte, que o peso dele é 23? Se for em gramas, eu já sei quanto ele tem. Se 23 gramas tem quanto? Sim, o 6,02. Então, a primeira coisa que eu faço é, no caso, é 6,02 ali. Ok? Então, a cada 23 gramas, então, caso ali 23 gramas, tem 6,02 vezes 10 na 23. Tá? Então, no lugar do peso do átomo, no caso, a gente substitui lá pelos 23 gramas. Então, a cada 23 gramas de Na, eu posso te afirmar que você tem aquela quantidade. Beleza. Agora, se eu tiver 1,15, quanto é que vai ser? Bem, como 1,15 maior que 23, eu vou esperar um resultado menor. Então, é só tu aplicar a regra de 3. Então, ó, 23 gramas, eu sei que eu tenho 6,02. Aqui foi arredondado para 6 vezes 10 a 23. Tá? 1,15 eu não sei. Beleza? Então ali é só tu fazer a regrinha de 3. Então multiplica, o 23 passa dividindo. E daí nós temos resultado 3 vezes 10 na 22. Tá? Que é uma escala menor. Então tu tem bem menos átomos. Tá? Então aqui. Vamos voltar aqui. Essa aqui. Deixa eu ver. Deu aqui certinho. Tá. Beleza. Deu certo. Então aqui. 3,0 vezes 10 na 23, isso aqui ficou desconfigurado. Molécula de uma certa substância A tem massa igual a 14 gramas. A massa molar da substância é. Então, em primeiro lugar, o cara está te dando a quantidade. Agora, em vez de massa, o cara está dando o seguinte, ó. Se tu tiver 3,0 vezes 10 a 23 e dizer que isso pesa 14 gramas, quanto é que é a massa molar? Tá? Então, aqui, ó, antes de chegar ali e fazer o cálculo, esse aqui eu vou fazer com vocês, tá?
Então, ó, o cara chegou e disse pra ti o seguinte. Ele chegou e disse, ó, 3,0 vezes 10 na 23 pesa 14 gramas. Ah, beleza. Quanto é que é a massa molar? Massa molar é a massa de quê? Massa molar é a massa de um mol, tá? Então, sempre que tu tiver esse resultado, será massa molar. Então, sempre que o cara perguntar qual é a massa molar, ou resultado de qualquer coisa, a massa molar é esse aqui. Ela corresponde a um mol, que corresponde a essa quantidade também. Só que como ele está trabalhando com átomos, no caso, moléculas, esse número de Avogadro, tá? Então, o que que acontece? Eu vou trabalhar com massa. A massa o cara quer saber. E o cara pergunta, beleza, qual é a massa molar para essa quantidade? Então, tu não vai trabalhar com um mol. Por quê? Porque tu trabalha com conjuntos. Então, em nenhum momento o cara perguntou quantos mols tem, tá? Ele te forneceu moléculas, então tu tem que trabalhar com moléculas, ok? Isso aqui eu vou arredondar, porque ele já está arredondado, tá? Então, o que acontece? O cara diz o seguinte, ó, tu tem essa quantidade, pesa 14. Para essa quantidade, quanto é que pesa meu X? Meu X pesa 28, tá? Uhum. Beleza, 28 gramas, não esquecendo, tá? Então, cada problema vai ter uma interpretação, mas o que, que ele vai te dizer é o seguinte: tu vai ter 3 dados. O que são esses 3 dados? Vai ter o mol, o número de moléculas, ou átomos, né? Não sei, e uma massa. Tu vai usar dois. Então, dois deles, ou trabalha com mol e moléculas, ou mol e massa, tá? Neste caso, ele estava trabalhando com o número de moléculas e massa. Em nenhum momento foi mencionado mol. Olha aqui, ó, 3,0 vezes 10 moléculas de uma certa substância A tem massa igual a 14 gramas. A massa molar. Ah, mas aqui tá escrito molar, mas é massa, tá? Então, assim que tu determina. Então, olha aqui um outro, tá? E esse aqui, uma amostra de 12,04 vezes exatamente 3 moléculas de H2O contém, tá? Então, o cara tá dizendo o seguinte, ele tá dizendo que tá trabalhando com moléculas primeiro. Contém. Nota que na pergunta só trabalha com moléculas, mas olha as alternativas. Todas as alternativas trabalham com mol. O que, que eu sei? Trabalhar com mol e moléculas. Neste caso, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que o meu padrão, que um mol tem quanto? Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Seu padrão, tá? E quanto eu tenho ali? Eu tenho 12,04, mas não sei o número de mols. Então a minha pergunta está ali escondida. Então ele quer saber o número de mols, mas te fornece o número de moléculas, tá? E ali é a regrinha de 3 de novo. O N passa multiplicando, né? O teu X ali, não sei o que, botar uma letra do alfabeto, escolhe uma letra ali, bota ali no lugar do N, tá? Fica multiplicando 6,02 e o 1 multiplicando 12. Daí o 6,02 vai passar dividindo, vai ficar o quê? 12,04 dividido por 6,02. Daí te dá 2 mols. Ou tu pode raciocinar o seguinte: 6,02 e 12,04. O 12,04 não é o dobro de 6,02? Então, teu 1, no caso, ali, o que, que eu vou ter? Teu N é o dobro do teu 1. Porque a proporção que acontece entre os dois é a mesma. Então, a proporção que acontece entre esses dois aqui é igual à proporção desses dois. Mas calma, dá pra fazer tudo por cálculo, quem não entendeu a ideia. Tá? Então, a 0,4 mols de uma substância X2 tem massa 64. A massa molar de X. Então, o que, que a gente vai ter? Tá? Então, tá isso aqui mesmo. Isso aqui tá bem explicadinho. Então, ó, eu vou ter meu número de mol, minha massa. Lembra que um mol vai ter uma massa M. Por quê? Porque o cara quer saber a massa molar. Massa molar é aquela massa padrão. Mas o cara te fornece o seguinte, ó. A cada 0,4 mol, eu sei que é 64 gramas. Então, a gente dá uma relação. Então, a gente pede a massa molar. Massa molar, lembra, é a massa do mol. Então, a massa para um mol, o cara não sabe.
Então, ó, e 0,4 é 64 gramas. Então, regrinha de 3. Aí tu tem ali, bem bonitinho, tua regrinha de 3, tu achou teu M. 64 por 0,4, 160 gramas de X2. Só que ali, ó, pega ratão. Isso aqui é tipo questão de pegar ratão. Ele quer saber a massa molar de X. Se X2 é 160, quanto é o X? Só tu pegar e dividir. Então é 80. Tá? Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem de cálculo. E fechamos essa partezinha, né? Por aqui. E depois a gente vai ter mais.